E hoje eu quero falar sobre os erros que muitos pais estão cometendo, que está causando um atraso de fala nas suas crianças. Então vamos começar para a gente poder não perder tempo hoje. Como sempre, já preparei aqui o nosso slide, nossa apresentação para poder exemplificar melhor, explicar melhor para vocês aqui como que ocorre esse processo. Vamos lá então, pessoal. Cinco erros comuns que têm atrasado a fala do seu filho e você nem percebe. Existem alguns pontos dentro da sua casa, dentro da sua rotina diária, que precisa ser estimulado para que o seu filho desenvolva a fala de maneira correta, e a gente vai abordar isso daqui hoje. Então, antes da gente começar, você precisa de entender exatamente o que é fala. A fala, ela não é um som articulado, unicamente apenas uma articulação de palavras, mas ela é o topo de uma pirâmide de desenvolvimento baseada em relacionamento e afeto. Ou seja, para quem acha que falar é apenas articular um som, articular um fonema, está muito errado. Porque a fala, ela é a pirâmide do desenvolvimento, ou seja, a fala, ela é a pirâmide do desenvolvimento baseada em relacionamento e afeto. E aí que vem o grande ponto-chave que a gente vai abordar hoje. Muitos atrasos no desenvolvimento da fala infantil não é causado por limitações físicas da criança, mas por hábito cotidiano dos pais que, embora bem intencionados, acaba desenvolvendo a necessidade de comunicação verbal. Ou seja, muitos atrasos que a criança tem, muitos problemas na fala, atraso de fala, ele não está relacionado a uma patologia ou a uma limitação da criança. Ela está relacionado ao quê? Ao hábitos cotidianos do dia a dia que esse pai ele vem fazendo, embora esteja bem intencionado, porém que prejudica muito na comunicação verbal das crianças. E um dos primeiros pontos que eu quero abordar hoje é que não seguir a liderança da criança é um dos pontos mais complicados que a criança vai enfrentar. Por quê? O que seria, Matheus, seguir a liderança da criança? Eu sou terapeuta da IR, eu trabalho no método For Time, é o modelo Denver, e nós que trabalhamos com essa abordagem, a gente vê muito a relação do afeto, a interação prazerosa, o bem-estar da criança para desenvolver. E aí, quando você não segue a liderança da criança, você acaba se distanciando dela e não criando uma conexão. Por exemplo, se a criança ela gosta de bolo de chocolate e você dá cenoura para ela, bem provável que ela não vai querer comer, não é mesmo? Outro exemplo, por exemplo, se a criança ela gosta de brincar com carrinho e você traz bolas, você traz números, a chance dela ter um engajamento, dela participar com você naquela atividade, ela se torna muito baixa. Por quê? Você não entra na ilha de interesse da criança, logo ela não vai ter atenção e não vai ter uma boa participação na sua brincadeira. E lembra que para que haja um bom desenvolvimento da fala, a criança precisa de ter uma boa interação, estar enganjada de modo ativo junto ao meio para que ela consiga desenvolver-se bem. E aí o DIR ele ensina que a fala ela nasce do desejo de compartilhar algo prazeroso. Sabe, se os pais eles ficam tentando ensinar palavras ao invés de trazer um afeto, trazer um bem-estar, uma interação, isso não vai acontecer. E muitos pais, eu vejo isso no dia a dia, tentam ensinar a criança a falar por meio de repetição. Repete, fala, faça isso, fala aquilo. E isso não gera desenvolvimento da fala.
Isso gera apenas um meio mecânico de produção, mas não gera intenção. Lembra que eu falei que a fala ela é algo bem estruturado, que ela é o topo da pirâmide, que precisa de diversas habilidades base para poder fazer essa fala fluir. E aí, quando você traz essa fuga da liderança, você sai do interesse da criança, você perde o prazer na interação, essa criança ela não produz uma boa fala, ela não tem intenção de falar, porque ela não se sente bem, ela não se sente confortável. E o segundo erro que muitos pais acabam cometendo é ignorar as diferenças individuais da criança. Ou seja, a criança, ela tem o seu perfil como pessoa, ela tem a sua forma de sentir o mundo. Tem dia que ela está irritada, tem dia que ela está calma, tem dia que ela está bem, tem dia que não. Ela é um ser humano igual a qualquer outro. Imagina você chegando da rua 2 horas da tarde, com aquele sol de 40 graus, e aí você chega suado, com calor, com sede, e aí vem alguém querendo falar com você, já vem alguém pedindo alguma coisa para você fazer, vem alguém te passando uma demanda, e aí você já logo se estressa, você fica muito irritado, porque você já está sobrecarregado devido ao seu meio externo. Isso acontece muito com as crianças. E não é só essa questão do calor, não, que eu dei um exemplo. É também questão de luz, questão de toque, questão de odores, barulho. Tudo isso pode sobrecarregar o sistema sensorial, ou seja, a forma como essa criança sente o mundo, e faz com que ela não consiga te dar atenção, faz com que essa criança não consiga trazer um bom engajamento, trazer uma boa conexão com você. Não porque ela não quer, mas porque ela está sobrecarregada de tantos estímulos que ela está recebendo. E aí isso acaba trazendo uma alteração para o desenvolvimento dessa criança. Se a sua criança está sensorialmente desregulada, ou seja, com muitos estímulos, ela não vai conseguir te dar atenção. Então ela não vai conseguir aprender. Então quando for trazer uma interação para a criança, quando for trazer algo novo para a criança, quando for conversar, observe se essa criança ela não está recebendo uma sobrecarga de estímulo que não deixe com que ela participe ou com que ela contribua com a atividade proposta. O terceiro erro é fechar o círculo de comunicação rápido demais. Ou seja, quando o adulto ele não dá espaço para a criança falar. O adulto, antes mesmo da criança pensar que precisa de alguma coisa, ele já oferta isso para a criança. Antes da criança conseguir estipular uma relação com o adulto, ela já recebe o que ela precisa. E esse receber acaba prejudicando o desenvolvimento da fala, porque a criança ela acaba não tendo a necessidade de falar. Ela não tem um ambiente que vai estimular a fala, porque ela já tem todos os seus desejos transformados em ação. E aí isso não cria uma via de comunicação. Quer ver? Quando a criança chora, a mãe simplesmente às vezes troca a criança ou dá mamadeira. E aí isso não estimula uma comunicação. Às vezes a criança vai, tá na hora da criança mamar, né? A mamadeira, ou o peito, ou se alimentar. E se você não traz para ela um significado mais forte para aquilo, ela não vai conseguir saber o que está acontecendo. Uma coisa é você pegar e entregar a mamadeira à criança. Tem crianças um pouco maiores que já conseguem segurar a mamadeira, ou você mesmo ofertar. Outra coisa é você dizer o que você está fazendo. Olha, agora a gente vai tomar uma mamadeira. Olha, aqui dentro tem leite com tal coisa, com café, com o que você for dar para sua criança. Narra para ela. Durante o banho, não faça que o banho seja um momento de gritaria e muito choro. Tenta trazer para esse banho uma oportunidade de comunicação, porque isso vai fazer com que o seu filho consiga abrir mais uma negociação social. Ele começa a desenvolver o quê? Que a fala, que existem meios de comunicação para que haja uma negociação. Ou seja, há uma troca entre nós dois. Porém, se só um oferta,
não há troca. O outro também precisa de ofertar. Ou seja, é uma via de mão dupla, onde um vai e o outro vem. Um vai e o outro vem, criando vínculo e expandindo todo um vocabulário. E um erro que acontece muito, que eu vejo muito no consultório, é focar na fala isolada. A criança ela não aprende a falar repetindo, a criança não aprende a falar soprando, a criança não aprende a falar com uma linguagem mecânica repetitiva. A criança ela vai aprender a falar por meio do afeto. A criança ela precisa se sentir bem, ela precisa de se sentir confortável para que ela consiga falar, para que ela consiga desenvolver uma intenção comunicativa, para que ela tenha o desejo e a necessidade de falar. Se você traz uma fala de forma monótona, sem experiência, sem expressões faciais, sem amor, sabe? A criança ela não entende o que está falando por trás daquele som. Para ela é apenas um som. Mas se você traz algo mais direcionado, mais expressivo, com um tom de voz mais acolhedor, essa criança ela desenvolve um afeto, ela desenvolve uma intenção, ela se sente segura para compartilhar. Ou seja, ela tem habilidades e ferramentas para poder desenvolver, mas aí você precisa de dar o estímulo para que isso se desenvolva. Porém, falar de forma monótona, falar não olhando para a criança, são diversas coisas que você precisa de pôr em prática no dia a dia para que essa criança desenvolva. Eu recebo muito isso lá no consultório. Pais que chegam com filhos, muitos com atraso de fala, e aí você traz essas orientações, você traz esse esclarecimento, e aí com 1 semana, 2 semanas, o pai já volta com um sorriso de canto a canto de orelha, que a criança já desenvolveu diversas palavras, já falou, está com uma interação, consegue entender melhor a criança, porque antes a criança só chorava e eles não sabiam o que fazer. Por quê? São coisas que precisam ser colocadas no lugar. É uma sequência que precisa ser seguida. É um passo a passo que precisa ser seguido para que haja um bom desenvolvimento, para que haja um desenvolvimento dessa criança. E por fim, um dos erros muito comuns é o brincar no nível de desenvolvimento da criança. Os pais não brincam no nível em que a criança está. Às vezes, brincadeira muito elaborada ou uma brincadeira que está muito acima do nível que a criança se encontra, força com que ela participe. E uma participação forçada, ela não é algo prazeroso, ela não é algo que estimula o desenvolvimento dessa fala. Tentar forçar uma conversa complexa com uma criança que ainda não domina aquela atenção, que ela não consegue se engajar, que a criança não consegue se organizar diante ao ambiente, aos múltiplos estímulos que são ofertados para ela, isso causa prejuízo, isso não ajuda para o desenvolvimento. Então não tente construir um telhado sem ter uma base. Observe as bases. Lembra que eu disse que é o passo a passo, que é uma sequência que precisa ser seguida? Então você precisa de ter a base, o alicerce, para você poder construir o telhado. E a fala é o telhado. Existem diversas habilidades que precisam estar bem estruturadas e bem desenvolvidas para que essa criança venha falar. Porque sem isso ela não vai conseguir desenvolver uma boa produção, uma boa produtividade de fala e uma boa aquisição no desenvolvimento. Eu sou Matheus Pereira e a nossa aula vai ficando por aqui. Mas antes de tudo, eu quero pedir para você deixar já o seu joinha, deixar o seu like aqui embaixo. Comente como que está sendo o desenvolvimento do seu filho, se você já está pondo em prática alguma dessas dicas que eu estou dando aqui no canal, e se inscreva para a gente continuar na publicação e fazendo cada dia mais o melhor, trazendo informação e ajudando muitos pais que precisam. Fique com Deus e tchau, tchau.